Olá, hoje nós estaremos gravando para canal, o nosso canal Guia dos Perplexos, o vídeo Nigredo 10, que encerra a série Nigredo. Aí nós começaremos outra que já é a prática. Já vamos botar a mão na massa e vamos começar o trabalho que eu intitularei de A Grande Obra, que é assim que se chama a alquimia, Opus Magna. Mas eu achei por bem mostrar a vocês, abrir a minha arca do tesouro e mostrar a vocês qual o material fundamental para todo o nosso curso. O material que contém, vamos dizer assim, todos os segredos da alquimia, do ocultismo, do esoterismo, né, do misticismo. E então vai parecer assim que eu estou fazendo um ato de arrogância, querendo me mostrar, mas não é. O que eu estou querendo dizer é, para fazer o trabalho que nós vamos fazer, eu vou apresentar a vocês o mínimo indispensável que uma pessoa como eu, que pretende acompanhar, apontar para vocês os caminhos, tem de ter para ler, para consultar, para poder apontar a direção certa para nós fazermos o caminho alquímico, que começará na prática na próxima sequência. Esta encerrará, chamada Nigredo, encerrará nesse vídeo o número 10. Então, o livro é este. Professor Marlante, a Bíblia Sagrada é o livro que tem todos os segredos do ocultismo? Sim. Esse é o livro dos segredos. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E aí eu tenho, não adianta ter uma tradução, né? Vocês sabem que o tradutor é um traidor, tradutor é traditora, o tradutor é um traidor. Então nós temos aqui a versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Edição pastoral, feita pelas Paulinas. Esses são os que eu consulto regularmente. Edição da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que comumente se autodenominam Testemunhas de Jeová, mas o nome da obra é Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Está aqui. Ele é um livro que foi submetido a um processo de computação para que ficasse claro as adições, as subtrações. Então eles pagaram a uma dupla de peritos, e esses peritos, Westcott and Hort, foram os dois peritos que submeteram a um programa de computação para encontrar as adições que São Jerônimo porventura tenha feito, ou na tradição dos 70 no Antigo Testamento, que os 70 tenham feito. Então é uma tradução que é numa linguagem muito esquisita, porque eles têm uma linguagem típica, mas às vezes serve de consulta para ver se um texto foi adicionado, eles não colocam, né? Se alguma coisa foi adicionada, eles não colocam. Então é uma edição crítica e o trabalho feito por dois peritos através de um computador. Então já serve para tirar dúvidas. Outra Bíblia que também serve para tirar dúvidas, porque ela foi feita por uma comissão de mista, Bíblia de Jerusalém. Ela foi feita por uma comissão mista de pastores evangélicos, especialistas biblicistas, né? Padres e monges católicos. Então é uma Bíblia, vamos dizer assim, que
internacional, interconfessional. Ela pretende oferecer ao pesquisador, através das notas de rodapé, não sei se dará para vocês verem, mas vejam, as notas de rodapé às vezes são maiores do que o texto. Aqui não, o texto está aqui em cima, no limite do meu dedo, e a nota de rodapé, as notas de rodapé estão aqui. Mas em alguns momentos, sempre assim, olha, o texto acabou aqui, ó. Nesse limite em branco aqui, acabou o texto. Daqui para baixo são explicações de rodapé, que nos ajudam a compreender o texto. Então é uma Bíblia muito boa e explicativa. E aqui eu prefiro aquela que já está bem surrada, rasgada, cheia de marcações. Em alguns trechos dela tá tudo marcado, tudo grifado, tudo bagunçado, né? Mas é a que eu prefiro, essa é a que eu leio, né? Então aqui tem o Antigo e Novo Testamento, então são essas, tem mais algumas, mas essas aqui são aquelas que eu leio frequentemente, cotejando. O que significa cotejando? Comparando, né? O que está numa com o que está noutra. Mas a comparação das traduções não é, vamos dizer assim, a solução final para uma questão, para um problema. Às vezes a comparação das traduções não consegue resolver o problema. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que ir aos originais. Então é justamente nessa ida aos originais que nós temos aqui o Novo Testamento hebraico-português, feito pelos judeus messiânicos, Novo Testamento em hebreu e português, né? Então, os judeus messiânicos fizeram ele. Então, quando eu quero ver como seria uma frase em português, numa tradução feita por um judeu, não é? Os judeus, vocês sabem que a Bíblia, a Tanakh, foi toda feita em caracteres hebraicos e todo o Novo Testamento em grego, né? Grego koiné, o grego popular, o grego comum. Então, aqui nós temos uma Bíblia dos judeus messiânicos, Antigo e Novo Testamento, feita para judeus convertidos, tem em 2 sites, em 2 vídeos diferentes. Eu tive cuidado de ouvir a preleção de um rabino, um não convertido e outro convertido. É interessante, às vezes você tem que saber como seria o Novo Testamento se fosse escrito em hebraico. Aqui nós temos isso. É o Novo Testamento, mas escrito em hebraico para que os judeus possam ler. O Antigo é o mesmo, né? Não tem diferença nenhuma. O Antigo Testamento não tem diferença nenhuma. Então, eles fizeram só o Novo Testamento. Aqui já é um livro de consulta. Aqui já é quando eu quero saber como seria tal parte do Novo Testamento se fosse feito em hebraico. Então, esse será o livro que eu vou consultar, né? O Novo Testamento português e hebraico, produzido pelos judeus messiânicos. Depois deste, vem as escrituras em grego e português. Aqui está tudo em inglês, mas são a tradução das Sagradas Escrituras interlinear do grego. Então, tradução das Escrituras interlinear. Interlinear significa que uma linha está em grego e a outra linha está em inglês. Aqui das Escrituras. Então, mas já são Novo Testamento. Então, só o Novo Testamento. Então, aqui
em verde, o Novo Testamento em hebraico, para os judeus messiânicos. Aqui, o Novo Testamento em grego, ou seja, como está no original, em grego koiné, para os cristãos, todos aqueles que queiram saber o que é o Novo Testamento, no original grego, koiné, e interlinear, embaixo de cada frase em grego, a palavra equivalente em inglês. Mas como o inglês, para mim, graças a Deus, não é problema, então eu tiro as dúvidas através desse pequeno, grande livro, que para cada frase em grego, ele dá embaixo a frase em inglês. É muito pequenininho, vocês não vão conseguir ver daí. E aqui do lado, ele dá direto em inglês. Então, em inglês, a tradução direto aqui em inglês, do lado, e nessa outra parte pequena aqui, né, os originais em grego, com o equivalente em inglês, abaixo, imediatamente abaixo, palavra por palavra, da versão grega original. Então, muito bom, porque, por exemplo, quando a gente vai ver como o professor Jonatas e o professor, o pastor, né, lá que é arqueólogo, colocaram a questão da Virgem em Isaías, a jovem dará à luz um filho que será chamado Emanuel. Então, o pastor e Jonatas, os dois fizeram um estudo de se há uma equivalência perfeita entre a palavra da profecia de Isaías, a jovem dará à luz um filho, e isso será um sinal para o povo de Israel. E chega-se à conclusão que não. O professor Jonathan simplesmente diz que os 70 erraram, porque a tradução grega é baseada no 70, porque colocaram a virgem. E aí o professor, que é arqueólogo, esqueci agora o nome dele, só me vem à mente Barbosa, mas não é Barbosa. Ele faz a explicação contextualizando a palavra jovem na época de Isaías, que equivalia à virgem, por isso os 70 que conheciam bem os costumes e a tradução dos povos semitas, então substitui a palavra jovem pela palavra virgem. A explicação dele é convincente e extremamente razoável, porque ele leva para a época de Maria e mostra que nenhuma jovem até os 15, 16 anos poderia ser desvirginada, deixar de ser virgem, porque isso era uma desonra para ela e para a família dela. Então, no caso específico ali em Isaías, tanto faz dizer jovem como dizer virgem. Uma explicação belíssima, né? Então, que o pastor evangélico nos oferece, que o professor Jonathan não saiu desse dilema e disse que a única afirmação plausível é o que os 70 erraram. Não é verdade, os 70 eram sábios, versados nas escrituras, então você vê que às vezes, por mais estudioso, por mais competente que uma pessoa seja, então, Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva, né? Então, o problema é nosso, de todos aqueles que querem interpretar a Bíblia corretamente. O trecho é em Isaías, quando ele diz a Acabe, peça um sinal no céu e na terra, e Acabe diz, não pedirei. Ele diz, mais um sinal vos será dado. Ouve, Israel, a jovem dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Então, aí o professor Jonathan diz que Isaías, em hebraico, jovem é jovem, virgem é virgem, e que os 70 erraram ao traduzir jovem por virgem. E o pastor Rodrigo Silva esclarece, nos levando ao contexto da época, em que toda jovem até os 16 anos era obrigatoriamente virgem. E como Isaías diz que será um sinal, um prodígio, então tinha que ser virgem, porque uma jovem simplesmente coabitar com seu marido e emprenhar, vou dizer o termo chulo mesmo, né?
engravidar e ter um filho não é um sinal, não é um prodígio, não é um milagre. Então, o que Isaías queria dizer era que a gravidez e o parto de Jesus seriam miraculosos. Ora, se fosse a palavra jovem, simplesmente, não ficaria explícito a noção de milagre. Então, parabéns aqui, minha admiração para o professor Rodrigo Silva, que nos levando para o contexto da época, nos provou, por A mais B, 4 mais 4 são 8, 2 mais 2 são 4, e ele bota ali claramente que, contextualizando Isaías, não tem como não chegar à conclusão que aquela palavra jovem é necessariamente a referência a uma virgem. E nisto está o prodígio. A virgem conceberá virgem e dará à luz virgem. E este filho será chamado Emanuel. Então, tudo isso, quer dizer, acho que o professor Jonathan se atrapalhou um pouquinho e foi muita coragem dizer que os 70 erraram. Então, você vê que, às vezes, o pesquisador, ele também se atrapalha, porque aí entrou um pouquinho a crença pessoal dele, porque ele não chegou a esse contexto com o professor Jonathan chegou, e ele, como professor de história, tinha tudo para chegar. Aqui nós temos a edição grega latina, então está em grego de um lado e em latim de outro. Também para pesquisas. Também para pesquisa. Só que aqui é o Novo Testamento apenas. Evangelium em latim aqui, ó. Evangelium do nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Aqui está em latim. E no lado contrário está em grego Kata Johannes, segundo João. Então aqui também serve para a gente tirar a dúvida, mas aí tem que ter um certo conhecimento de latim, né? Mas nós já mostramos que nós temos uma que está em grego e inglês. É mais fácil, nem todo mundo tem conhecimento de latim. Então em grego e inglês, bem mais fácil, né? Você lê a palavra em grego, lê a frase em grego, e imediatamente abaixo, palavra por palavra, está escrito em inglês qual é o significado, e você pode ir seguindo o texto e ver, então, que no hebraico está escrito jovem, por exemplo, na questão de Isaías, e na interlinear está escrito em inglês, fácil de tirar. Aqui nós temos apenas o Gênesis, eu não possuo a Septuaginta, mas aqui está somente em Xerox o Sefer Bereshit, o Gênesis. Então, em grego, ou seja, é da tradução dos 70, né? Enarque, enarque, que São João diz que enarque é enologos, no logos. Então, o equivalente a enarque, em grego, São João explica que é o logos, no logos. Então, não é no princípio do tempo, mas no logos, em Reshit. Bereshit, em hebraico, né? Então, Bereshit não significa no princípio do tempo, mas dentro de um princípio mental, dentro do pensamento. Reshit, segundo os rabinos judeus, segundo a tradição rabínica, Reshit é o nome que os rabinos atribuem ao Cristo cósmico, ao Cristo que está na Santíssima Trindade, lá em cima, que foi criado antes de todas as coisas, porque ele é o primogênito, a primeira criatura de Deus, de São Paulo, porque nele deve se cumprir esse fato de ser o primeiro em todas as coisas, né? O primogênito da criação, diz Paulo. Ora, se ele é o primogênito da criação, então, porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, aqui, no original hebraico, é Bereshit, em Reshit, e a palavra Reshit, segundo o rabino Meir Melamed Matzilá, que foi o primeiro a nos dar essa explicação, então, no seu livro A Torá de Moisés,
Bereshit não é no princípio do tempo, não é no tempo, é no espaço. E em que espaço? Em Reshit. E quem é Reshit? Reshit é o Cristo cósmico, que para nós católicos é Yeshua. Erroneamente pronunciado Yeshua. Então aqui eu tenho somente o Gênesis, né? Não tenho a Septuaginta completa, somente o Gênesis, porque o que eu queria era ter a limpa essa questão de quem é Reshit, o que é Reshit, e aí o Rabino Meir Malamed Metzillah, então ele com toda clareza, ele diz, na sua explicação ao Gênesis hebraico, ele diz, logo nas primeiras páginas, que Reshit não é o tempo e espaço. Então a palavra Reshit, diz ele, segundo a tradição rabínica mais antiga, aqui está, Bereshit. A palavra vem de tira o B, que quer dizer em, fica Reshit. Tira o it, fica Resh. R-E-Shin. Resh, que quer dizer cabeça. E Reshit quer dizer a substância primordial, o pensamento de Deus, segundo as notas aqui embaixo, explicativas do Rabino Meir Melamed Matzillah. Então foi ele que nos deu a chave. Pela primeira vez eu vi a tradução feita por um rabino dizendo que Bereshit não significa no começo de todas as coisas, mas num tipo de espaço-tempo que São Tomás chama de Evo, porque está no campo próprio da divindade, quer dizer, é um hiperespaço, o Evo, e então é dentro desse espaço-tempo especial, no Evo, Reshit, o Cristo cósmico, Deus criou os céus e a terra. Portanto, já estamos aí na alquimia, céus e terra aí, né, como Hashamayim, a energia, e terra como sendo o Eretz, a matéria. Nós vamos trabalhar em alquimia o tempo todo com isso, a energia e a matéria. Os dois dragões, que depois o texto vai dizer que, em português mesmo, ou em inglês, nós temos aqui uma outra tradução, uma outra Bíblia que foi me dada de presente quando eu estava estudando no seminário beneditino, sob a tutela de Dom Dilon Moura, no Mosteiro de São Bento. Então, Hebrew Old Testament, o Velho Testamento hebraico interlinear, The Interlinear Literal Translation, a tradução literal interlinear do Velho Testamento hebraico, segundo a versão do Rei James, King James, por George Hickerberry, PhD, pelo Dr. George Hickerberry. Então aqui eu confirmei o que o meu querido Meir Melamed Metzillah disse, né? Porque aqui nós temos a tradução interlinear, ou seja, hebraico e embaixo em letras menores em inglês. Então fácil para quem sabe inglês, e aqui está Bereshit. A palavra está aqui em cima e a palavra está aqui embaixo, em Reshit. E aqui está traduzido como in the beginning, no começo, no princípio. E não é, na verdade, princípio nenhum, é o princípio da matéria, o princípio, a substância primordial. Reshit é a substância primordial. Então, é o Cristo cósmico, primeira criatura de Deus, que Deus criou em si mesmo. E o que é que Deus fez? Nessa substância primordial, ele criou Reshit, ele criou Hashamayim Het Haaretz. Então, aqui nós temos os dois dragões, Tohu e Bohu,
né, o dragão alado e o dragão terrestre, que vai aparecer na alquimia. Daqui a pouco nós vamos mostrar o livro de alquimia, olha só. Então, escondido aqui debaixo do texto, que supostamente é a criação, nós temos a menção de Tohu e Bohu, o dragão celeste e o dragão alado, que vai aparecer no livro das figuras hieroglíficas de Nicolas Flamel, na Bíblia, viu? Depois temos extensamente e Vikshek Alfenei Tohom, e as trevas, que eram a deusa na Mesopotâmia, ia adiante da face de Terhom. É o mesmo Tohu, Terhom, que pode ser escrito Terromot, e Berrom, que pode ser escrito Berromote, ou Leviatã. Então vemos aqui na Bíblia as chaves tiradas da Mesopotâmia, portanto dos caldeus, para o ocultismo, o misticismo, o esoterismo, para o cristianismo esotérico, como é o meu caso. Eu sou cristão esotérico, né? Eu estudo ocultismo, mas aqui estão todas as chaves necessárias para a compreensão da alquimia. Inclusive, o caribu, representado aqui pelos cristãos de Lisboa, num evangelho antigo, os 4 animais que compõem a esfinge ou o caribu. Todas essas tradições vieram da Mesopotâmia, então o Gênesis aqui em 7 dias, segundo a menorá judaica, 7 fases da criação, né? E aí aqui coloca-se a criação do sol como sendo depois da criação dos vegetais. Aí as pessoas dizem, mas é impossível. Os vegetais não vivem sem o sol. É através da luz do sol que se produz a clorofila. Mas acontece que no equivalente, numa hélice, ou seja, na criação, segundo os assírios e caldeus, os deuses vão passando diante de Anu e vão fazendo a criação, e cada um vem segundo a ordem de dignidade. E o deus dos astros é mais poderoso do que o deus das florestas. Então ele tem o privilégio, a primazia de vir primeiro e criar. Então primeiro o deus da luz, Shamash, né? E Deus disse, fiat lux, e a luz foi feita. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Por quê? Porque a luz era, o poder de fazer a luz era do Deus Shamash, né? O maior de todos os deuses. Então ele entra no princípio fazendo a luz. E depois vem os deuses das águas, e Deus criou as águas superiores, inferiores, e dividiu, fez uma divisão entre elas, e assim sucessivamente, cada deus vai passando diante de Anu e vai fazendo a sobra da criação. Por isso, 7 dias, porque são 7 grandes deuses. E por isso, aparentemente, uma contradição científica, porque o deus da vegetação, parece que Nabu, era superior ao deus, o deus do sol, dos astros, né? Era superior ao deus da vegetação. Então, Nergal e Nabu. Não sei agora qual dos dois, não me vem à memória, mas um era Nergal e outro era Nabu. E aí o deus dos astros, vamos supor que fosse Nergal, então vem primeiro porque em ordem de dignidade e poder ele é maior do que Nabu. Então ele vem primeiro e cria os astros. E aí depois, não é a luz já foi criada lá por Shamash. Então aqui agora são os astros, portanto o sol. Aí a crítica é lógica, mas como pode se criar o sol e depois as árvores? Não, o contrário. O deus da vegetação era superior ao deus dos astros. Então, vem primeiro o deus da vegetação e cria a vegetação. Depois vem o deus dos astros e cria os astros. Cientificamente é inaceitável, porque a vegetação necessita da luz solar para produzir clorofila. Mas é porque, dentro da mentalidade caldaica, assíria, babilônia, os deuses criam segundo uma ordem de dignidade e poder.
diante de Anu, vão desfilando e vão criando. E como Nabô, Nergal. O problema aqui são esses dois, Nabô e Nergal. Como o deus das vegetações era mais poderoso do que o deus dos astros, ele vem primeiro e cria primeiro. Portanto, a vegetação aparece primeiro. E depois vem Nergal e cria os astros e, portanto, o Sol, criando uma incompatibilidade com a ciência, porque não é possível a produção de clorofila sem a luz solar. Então você vê que para decifrar a Bíblia é preciso ir longe. É preciso conhecer essa hierarquia dos deuses caldaicos, a pirâmide dos deuses caldaicos. É preciso saber que eles cultuavam uma divindade chamada Terrom, a rainha das águas, né, que nós já mostramos no livro de Rafael Patai, né, e Robert Graves. Essa rainha das águas tenta impedir a criação, a ordenação do universo, representada entre os judeus pelo castiçal de 7 braços. O nome dela era Tiamat, mas ela é apresentada às vezes com o nome de Terremoto, ou somente de Terrom. E o seu marido Apsu, na Caldeia, o abismo, que é mencionado também na Bíblia, é mencionado na Bíblia como abismo mesmo. E o sopro de Deus, na verdade, o espírito, a ave, né, pairava sobre a profundeza de Apsu, do abismo. Então aqui está todos os ingredientes. Nós vamos na alquimia, no ocultismo, ver o que é o abismo, Apsu, mas compreendendo esse Deus descrito do ponto de vista do panteão caldaico. Nós vamos compreender o que é Tohu e Bohu, traduzidos como solidão e caos, mas na verdade é a deusa das águas, Terrom ou Tiamat, né? Que depois Marduk vai lutar com ela, vai vencê-la, vai dividi-la ao meio e vai fazer uma nova criação, a criação de Javé. Então, primeiro a criação de Anu, o Sefer Bereshit, o Gênesis 1, em que os deuses vão desfilando diante dele e em 7 eras, ou em 7 dias, cada um deles faz a sua criação. Portanto, essa criação é em 7 dias. E no Gênesis 2, que é a criação de Marduk, portanto de Javé, diferentemente da criação presidida por Anu, né? A criação de Javé, no Gênesis 2, é feita por Marduk, que cria em um único dia. Em um único dia. Como? Ele luta com Tiamat, vence-a e depois corta ao meio. E faz um novo céu e uma nova terra. Está aqui em Gênesis 2. 2 criações, deuses diferentes. Isso é fundamental para o que nós vamos explicar. A criação de Anu, na Mesopotâmia, em 7 dias, os 7 grandes deuses fazendo a criação, desfilando diante de Marduk, o céu de Anu, que o texto do dilúvio mesopotâmico diz que foram tão terríveis os fenômenos que precederam o dilúvio, que todos os deuses amedrontados fugiram para o céu de Anu. Então, há um céu superior. São Paulo diz que um homem, cujo nome ele não vai dizer, é ele mesmo, foi arrebatado até o 3º céu, exatamente igual. O 3º céu é o céu de Anu. O 2º céu é justamente o criado por Marduk, quando, tendo vencido Tiamat, divide ela ao meio. Não temos aqui uma noção de figura, porque ele divide aquela substância ao meio, e com a parte daquela substância ele faz o céu, e com outra parte daquela substância ele faz a terra, e depois com o sangue de Kingu, o general das hordas de Tiamat, ele faz, pedindo ajuda ao pai Iá, que vai ser depois Iavé, ele faz o homem, só que no Gênesis 2, do barro da terra, né? Não do sangue do demônio Kingu. Se não conhecermos
a tradição mesopotâmica, caldaica, que vem dos sumérios, acádios, depois os caldeus, os assírios, etc. Sem esses recursos, não entenderemos a Bíblia, não conseguiremos estudar o ocultismo. Então, a primeira coisa que eu peço a vocês é: há duas criações. Uma feita pelos 7 grandes deuses, representada pelo castiçal de 7 braços, que é a criação de Gênesis 1, feita em Reshit, pelo Deus bom, que cada coisa que ele faz viu que era boa, e que fez a mulher e o homem em dignidade, em igualdade de dignidade e direitos. E a segunda criação, a criação de Marduk, do deus mau, segundo Elifas, o deus de barba negra, e que é feito num dia só. Ele luta com Tiamat, vence Tiamat, que era a mãe dele, parte ela em 2 metades, e com uma metade dessa substância, que não sabemos, não tinha forma, eram deuses, ele faz um novo céu e faz uma nova terra. Portanto, a criação de Marduk é diferente da criação dos 7 deuses desfilando diante de Anu. O céu de Anu, portanto, o universo dos deuses grandes, está no céu de Anu, o terceiro céu, segundo São Paulo. E os céus de Marduk, que passa a ser o Deus maior depois dessa façanha, e vai se confundir com Yahvé, já que ele pede a Iá, o pai dele, que o ajude a terminar a criação, e ele e Iá vão se tornar pai e filho, os 2 grandes deuses, né, da Mesopotâmia. E a esposa de Iá era Damkina. Olha, a palavra é muito parecida com Shekinah, e na verdade a Shekinah é chamada a noiva divina, tudo muito encaixadinho. A esposa do pai de Marduk, a mãe de Marduk, se chamava, na tradição caldaica, Damkina. E o objeto mais sagrado entre os judeus, maçonaria, na iniciação em geral, é Shekinah, que eu prefiro chamar Shekinah, faz assonância com Damkina. Então, duas criações, 2 diferentes universos de dimensões completamente distintas. A dimensão do universo feito para Anu, pelos seus subordinados, deuses menores do que ele, começa com Shamash criando a luz, depois há um problema aí que Nabu e Nergal, então, devido à sua dignidade na hierarquia dos deuses, entra primeiro o deus das florestas, da ervagem, de tudo, vamos dizer que é Nabu, eu não me lembro agora, e cria a vegetação. Depois vem o seguinte, que é Nergal, se não for, me desculpem, mas a questão são esses 2 deuses, que era inferior hierarquicamente a Nabu, e cria os astros. Eu não sei quem é quem, mas a questão é entre Nabu e Nergal. E os astros. E aí a ciência vai dizer: a Bíblia é um livro de estúpidos, porque todo mundo sabe, eles não sabiam naquela época, que as árvores se alimentam da clorofila, elas produzem a clorofila, né? Então, sem a produção de clorofila, não há vegetação. E quem faz com que as árvores produzam clorofila? O Sol. Então, seria primeiro o Deus que produziria os astros, quer seja Nabu, quer seja Nergal, para depois entrar em cena o Deus que produz a vegetação. E aí sim, estaria tudo certo, porque a vegetação, para produzir clorofila, precisa do Sol, mas o Sol já foi criado. Como, contudo, na hierarquia dos deuses de Anu, desfilando diante dele, cumprindo a ordem dele de fazer a criação, então o que faz a vegetação é superior, vem primeiro, e o que faz os astros, né, vem segundo, e fica essa contradição científica, pois todo mundo sabe, né, pelas ciências físicas e naturais, que o Sol, a luz solar, alimenta uma pequena fábrica na folha de cada planta,
E essa fábrica fabrica uma substância chamada clorofila, que é indispensável para a vida da planta. Então, Nergal e Nabô estão na ordem errada, então, mas infelizmente os caldeus acreditavam assim, como eu estou dizendo para vocês, e então quando Anu, equivalente a Elohim, manda fazer a criação dele por 7 deuses, em 7 dias, segundo a Menorá, já estou me repetindo, então os 7 grandes deuses vêm e fazem. E aí Nabô e Nergal invertem a ordem natural das coisas. Já Marduk, quando Tiamat decide retomar o poder, fazer uma rebelião e retomar o poder, então Marduk, com a ajuda de Ea, que é o seu pai, o deus mais sábio, então Marduk vai até Tiamat, vence ela com seu exército, isso nós temos no poema Enuma Elish. Depois que vence, corta Tiamat em 2 partes e da substância de Tiamat ele faz um novo céu e uma nova terra, e depois faz os homens de cabelos negros com a ajuda de Iá, e os dois vão governar esse novo universo inferior, onde vai haver, na criação judaica, a ação será de Yahvé, que é na verdade Iá, o pai de Marduk, mais Havá, a deusa dos Madianitas, também chamados arameus. Então Javé é o deus dos arameus e equivale à junção de Marduk, Ea, ou Iá, e Havá. Às vezes Javé age como um deus bom, que é o temperamento de Ea e de Havá, bom para com os homens, é o criador dos homens, e teria criado o homem do sangue de Kingu, o demônio-chefe do exército de Tiamat, e Yahvé cria do barro da terra. Então, o escritor bíblico sempre faz algo diferenciado para que a criação, segundo os judeus, seja diferente da criação dos outros povos. Mas, então, Iá e Yahvé é a junção a fusão de 3 deuses, que é Iá, Marduk e Havá. Depois o nome de Marduk desaparece, mas a personalidade dele fica. O deus guerreiro, o deus da guerra, que venceu Tiamat. Iá matou Apsu, o pai dele, e ele é o único que vai matar Tiamat. E aí faz um novo céu e uma nova terra, uma segunda criação. Gênesis 1, a primeira criação de Elohim, Gênesis 1. E então, feita pelos deuses desfilando diante de Anu. Gênesis 2, a criação de Marduk, Iá e Havá. E depois Marduk não entra no nome, fica somente Iá, Havá, Yahvé, Javé. Mas a personalidade de Marduk continua em Javé, porque de vez em quando a gente percebe que ele é um deus sanguinário, um deus guerreiro. Como os judeus gostam de chamá-lo, né? O Senhor dos Exércitos. E aqui exército, estamos falando do exército mesmo. Exército. O Deus das lutas, o Deus das batalhas, o Deus da guerra, o Senhor da guerra. Então, Marduk, embora fique fora do nome, Yahvé, quando a personalidade dele avulta, então Elias vai degolar 1000 sacerdotes da deusa Astarteia e Baal, e Moisés vai mandar matar, os levitas tirarem a espada e matar todos os que adoraram o bezerro de ouro. Aí já não é Iá com Havá, porque eles dois são deuses bons. São os deuses a quem depois Moisés vai pedir perdão e eles aplacam a fúria de Marduk. Então, na verdade, Yahvé é um deus que é a fusão de 3 deuses, e o reinado dele dura de 1500 mais ou menos até a vinda de Cristo. E Cristo, quando vem, deixa claro que não se sente no dever de obedecer às leis de Yahvé. Ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com sentimentos perversos no seu coração já
adulterou. Ouviste que foi dito aos antigos: amarás os seus amigos e odiarás os seus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os que vos detestam, orai pelos que vos odeiam, fazei o bem por aqueles que vos querem o mal. E quando perguntam a Jesus Cristo se ele é realmente o Filho de Deus, ele diz: olham bem, hein? Na vossa lei está escrito que quando se tem uma dúvida, tudo será resolvido pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. O Pai dá testemunho de mim. Então, quando eu faço um milagre, eu sou testemunho do milagre que fiz e o Pai é o testemunho, ele dá testemunho de mim. Olha, na vossa lei está escrito. Ele não diz na nossa lei. Ele transgride o sábado. Isso vai ser um problema para os fariseus, porque ele vem do mundo superior, ele vem do céu de Anu, ele é Reshit, ele é o próprio Reshit. Ou seja, onde tudo foi feito. Paulo diz, porque tudo é nele, por ele e para ele. Ele é o primogênito da criação. Então, há 2 criações. Nós vamos ter que partir desse princípio. Nós estamos na segunda criação dos homens de cabelo preto, a criação de Marduk, que é a criação de Yahvé, na verdade Marduk com Ea ou Iá e Havá. Havá vai ser o nome da primeira mulher, que traduziremos por Eva, e na primeira criação a diferença entre a primeira e a segunda é enorme, a criação de Elohim, quando ele vê isso é bom, cada dia isso é bom. E quando chega no final, no 6º dia, ele diz, e viu que era tudo muito bom. Na criação de Javé, portanto de Marduk, quando ele faz o homem, que toda a criação de dia é feita num dia só, como Marduk, ele mata a mãe, divide ao meio, cria o céu e a terra e os homens de cabelos negros com a ajuda do pai, Iá. Então, quando ele cria o homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, a primeira coisa que ele cria, ele já viu que não era boa. Meu Deus, olhem bem, toda a primeira criação do céu de Anu, Gênesis 1, é boa. Não só é boa, quando Anu, Elohim, olha para a sua criação, num retrospecto do que fez, viu que era muito bom. Algumas Bíblias dizem excelente. Enquanto a primeira criação de Yahvé, né, Ea, o Enki, junto com Marduk, junto com Havá, ele cria o homem e diz que não é bom. Aí depois adormece esse homem e tira uma mulher da costela dele para servir de empregada, cozinheira, varrer a casa dele, ser doméstica. E a mulher no Oriente vai ter um papel que até nem pela porta da frente ela poderá entrar, só pela porta dos fundos. Ela será considerada tão inferior que nem pela mesma porta lá entre os semitas e os árabes, ela não pode entrar pela porta da frente. Ela quer entrar pela porta dos fundos, ou seja, o elevador de serviço. Enquanto que a mulher criada por Elohim, ou no céu de Anu, em Reshit, ela é criada em igualdade, dignidade e direitos com o homem. E Deus criou o homem. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, crescei, multiplicai-vos e dominai todo o universo. É fácil agora dizer que Javé, no final das contas, depois da história do paraíso, da serpente e de tudo, ele amaldiçoa o homem, a mulher, a serpente e a terra. Nada a ver uma criação com outra. 2 criações diferentes, 2 deuses diferentes, que na alquimia vão ser representadas as forças que recebem sua energia da criação superior são representadas pelo dragão celeste. E as forças que são representadas pela criação de Anu, de Marduk, são representadas pelo dragão terrestre. Então, no livro das figuras hieroglíficas, então nós temos os 2 dragões, um que recebe influência das forças cósmicas e outro que recebe influência das forças telúricas, os 2 dragões.
o de asas, que recebe influências do céu de Anu, ou de Elohim, e o sem asas, que recebe as forças do céu da criação de Marduk, cósmico e telúrico. E nós, de fato, estamos sujeitos à influência dessas duas forças, de Elohim e Marduk. E para mim fica bem claro que o que Jesus Cristo fez foi anunciar que o reinado de Javé tinha terminado. Esse é o Evangelho, esse é o resumo da obra de Jesus. Tendo feito a obra da redenção, subiu aos céus, onde está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Né? Foi constituído herdeiro universal das duas criações, portanto, criou, acabou com a antiga religião javista, acabou, aboliu os sacrifícios, mudou o sacerdócio de Levítico para da ordem de Melquisedeque, que já no tempo de Davi tinha feito isso. Aboliu o sacrifício, aboliu o sacerdócio, então uma nova lei, um novo sacerdote, um novo sacrifício. Então ele aboliu a lei de Javé e deu apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aboliu os sacrifícios de touros e bezerros e carneiros e bodes, e ele se ofereceu como sacrifício na cruz, né? Aboliu a lei, aboliu o sacerdócio, o sacrifício, aboliu o sacerdócio. Os levitas passam para nós cristãos a não ser nada. Então, um rabino de uma sinagoga, para mim, não é nada. Só um sacerdote católico, um bispo católico. Então, Jesus aboliu o reinado de Javé e disse, os anjos disseram, eis que vos trago uma grande alegria. Nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor, aquele que é maior do que Javé. E ele veio para dizer, o reinado de Javé terminou, voltamos a Anu, Elohim, que ele chamava de pai, que os semitas chamavam de El, e na cruz, ao expirar, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, meu El, por que me desamparaste? Não diz meu Javé, então não aparece a palavra Javé no Novo Testamento grego, não aparece nem na Septuaginta a palavra Kyrios, né, que é equivalente a Adonai hebraico. Bom, eu espero que aos 52 minutos eu tenha mostrado o grande livro, né, a Bíblia, com todos esses segredos, que quem não tiver as chaves não vai conseguir abrir. Ainda teria mais coisas aqui, que são os livros que nos ajudam a fazer aquilo que eu fiz para vocês. Aqui são Xerox, Mircea Eliade, que fala da morte de Marduk, da morte de Tiamat, feita por Marduk. Aqui, Cosmogonia Mesopotâmica. Então, é a descrição da luta de Marduk com Tiamat, Marduk e Ea com Tiamat, e o de Rafael Patai Robert Graves, que denuncia aqui que o prólogo do Gênesis 2 foi arrancado da Bíblia e, portanto, Javé luta com dragões que não aparecem nem no Gênesis 1, nem no Gênesis 2. Os dragões contra os quais Javé luta, que se chamam Terrom, Berrom, a rainha do mar, Tiamat. Então, a denúncia aqui de que isso foi arrancado da Bíblia, mas era o prólogo do Gênesis 2. Então, temos o livro dos segredos, é o meu baú dos tesouros, as Bíblias, em várias versões, traduções, temos várias, mas copiando elas, cotejando ela não se chega muito longe, e, na verdade, são esses livros e aqueles que eu mostrei a vocês, são duas Bíblias. A versão interlinear em inglês hebraico e a Bíblia do Rabino Meir Matzila Melamed. Então, provido dessas joias, abrir para vocês o meu cofre dos tesouros, que nós vamos poder apontar o caminho da
mutação. Mutus, liber. Lege, lege, relege. Olha só quanta coisa tem que ler, ler e reler. Labora, trabalha, isso significa a leitura, mas a prática também, et invenies, encontrarás. Bom, o labora vai ser o motivo do próximo vídeo. Este, número 10, encerra o Nigredo, e no próximo vamos botar mãos à obra, que já seria, portanto, a Opus Magna, que eu vou botar em português, a grande obra. É a prática. Vamos à prática, esse foi o último da teoria, Nigredo. Até a próxima, deem seu like ou dislike, comentem se quiser e inscrevam-se no canal. Até a próxima.